Aleluia! Hoje acabei de descobrir uma coisa, meu irmão. Hoje acabei de descobrir que os famintos têm residência em Portugal. Hoje descobri que Portugal está sentado à mesa do Cordeiro. Há fome e sede nessa nação. Há desespero pela presença do Espírito Santo. Não sei se você percebeu, mas passaram mais de 5 horas e ninguém se mexeu. Então me fala você se esse é fome ou não. Glória a Deus. Eu particularmente, por ser europeu, cidadão italiano, estou extremamente emocionado. De saber que há vozes famintas se levantando na Europa. Cristo vive, esta é a bandeira da igreja de Cristo. Ele vive, 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 Cristo vive. Meu irmão, esta é a bandeira dos discípulos, esta é a bandeira da igreja de Cristo, esta é a bandeira dos testemunhas do Evangelho. Cristo vive, Cristo vive. E se você está com fome aí, abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia em Ageu. Nome bonito, né? Estou pensando de colocar esse nome para o meu filho, amor. Ageu capítulo 1. A tradução que eu vou ler é NVT, então se você que me acompanhar, da mesma tradução. Vamos ler alguns versículos juntos, tudo bem? Você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de viver ela? Então vamos ler junto. A partir do versículo 2. Ageu capítulo 1. A partir do versículo 2. A palavra de Deus vai falar assim para os nossos corações. Ele vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos. Essa é uma profecia que Deus deu a Ageu, logo após o povo de Israel voltar para a própria terra depois de 70 anos de exílio. E Deus dá essa profecia para o profeta Ageu. É com essas palavras ele profetiza. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Este povo diz, guarda isso na sua cabeça. O Senhor diz, este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu, porque vocês vivem em casas, por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Já está chegando, né?
Caraca! Então o Senhor enviou esta mensagem: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. É quando trouxeram este pouco para casa, eu fiz desaparecer como um sopro. Por quê? A pergunta: por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. A mensagem de Deus, transmitida por meio de Ageu, tem como objetivo algo de simples e direto. O objetivo da profecia de Ageu tem despertar uma comunidade espiritualmente adormecida. Esta mensagem está apontando para a falta de interesse em adorar a Deus e priorizar a sua obra. Aqui estamos diante de uma mensagem que luta contra a negligência espiritual. Diante desse texto, nós estamos sendo colocados diante de uma mensagem que vem com o propósito de aniquilar dentro de nós todo tipo de negligência espiritual que se opõe à vontade de Deus, que se opõe à sua obra, que se opõe ao reino de Deus, que vive o reino de Deus como algo de irrelevante e secundário, como algo que é apenas o resto daquilo que eu vivo, priorizando outras coisas. A Bíblia relata repetidas vezes quão rapidamente o povo se desviava do caminho do Senhor. Se a gente pudesse dar um título a essa pregação, eu daria o seguinte ciclo: devolva a Deus o lugar que lhe é devido. Devolva a Deus o lugar que lhe é devido. Portugal, over missioners, chegou a hora de devolver a Deus o lugar que lhe é devido. É que hoje vou falar talvez a continuação da pregação do Luca. Aqui nós podemos ver que, assim como outras vezes, também essa vez, como a gente vê na Bíblia várias vezes ao longo da história, Israel violou a sua aliança com Deus. É uma história, a história de Israel é uma história caracterizada
caracterizada por ofensas repetidas diante de um Deus que revelou ser constante no seu desejo de tê-los como seu povo. Embora eles, sabendo da inconstância deles, da inconstância do desejo desse povo de ter esse Deus como o único e verdadeiro Deus. Várias vezes Deus se mostra compassivo, cheio de amor com esse povo, mesmo diante dos ídolos, mesmo prostrados diante dos outros deuses. Nós vemos um Deus que corteja, que corre atrás do seu povo, como se fosse a sua noiva, a paixão do seu coração, destronando toda vez que um ídolo era erguido. Através da adoração desse povo, ele fazia questão de demonstrar o seu ciúme, o seu amor, a sua paixão pelo povo de Israel, destronando qualquer ídolo, qualquer tipo de adoração que não tinha como objetivo engrandecer o seu nome. Deus fez sempre questão de mostrar o seu interesse e o seu desejo de ter esse povo para Ele. Mesmo se esse povo foi muito inconstante na sua jornada, se hoje nós nos aproximamos com um coração humilde e honesto, se nós hoje nos aproximamos a esse texto com um coração humilde e honesto, dispostos a ser despertos e corrigidos pela palavra, nós enxergaremos o reflexo da nossa própria vida nesse texto. Nós enxergaremos um pedaço de nós nesse texto. Nós enxergaremos um pedaço da nossa vida nesse texto. Mas agora, o que é preciso para a gente ver isso, é a gente nos aproximar hoje a essa palavra com um coração sincero e honesto. Aqui estamos diante de uma festa, teoricamente. Por quê? Porque os judeus estão finalmente de volta da Babilônia para a própria terra. Depois, sabe quantos anos? 70 anos de exílio. O povo de Deus finalmente está de volta. Finalmente eles podiam voltar a ser eles mesmos, nas práticas da fé e nos costumes da própria cultura. Eles podiam ser eles. Eles podiam ser o povo de Deus. Finalmente, estamos de volta. Estamos de volta. Finalmente para nossa terra. Mas aquilo que deveria ser motivo de grande festa, na verdade nós vemos nesse texto que revelou o coração deles e aonde estavam as suas prioridades. Era mais ou menos assim: longe da terra, enquanto eles estavam presos na Babilônia, eles choravam por não ter mais o próprio templo. Sabe? Para o judeu, não ter o próprio templo, sabe o que significava? Significava: Deus me abandonou. Significava: Deus não me ama mais. Significava ser um povo sem a presença de Deus. E longe de casa, eles choravam por não ter o templo. Eles choravam por não ter a presença de Deus. É por isso que você na Bíblia vê aquele livro que talvez você nunca lê, chamado Lamentações. Lamentações é exatamente o livro de choro do povo de Israel por estar longe da própria terra, sem a presença de Deus, sem o templo para cultuar o Senhor. Então, enquanto eles estavam longe, eles choravam.
porque eles se sentiam abandonados pela presença de Deus. Mas ao voltar, parece ser claro que isso já não é mais o lamento deles, nem a prioridade. Agora eu tenho uma convicção, meu irmão, que hoje Deus devolverá para os nossos corações as canções dos primeiros dias, as orações da juventude, a entrega da juventude, a obediência dos primeiros dias, um coração radical dos primeiros dias. E ao voltar nós percebemos que a prioridade desse povo já não é mais chorar, já não é mais se lamentar, porque a presença de Deus está faltando no meio deles. Eles lamentavam a perda da presença de Deus, do templo, longe da própria casa. Mas quando voltaram, nós vemos aqui um povo que se tornou indiferente com a presença de Deus no meio deles. A Bíblia ainda diz, por meio do profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, fala assim, olha: pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim a fonte da água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Isso por quê? Por que isso está acontecendo? Porque mesmo sendo livres da Babilônia, voltando para a própria terra, eles continuam vivendo cativos, priorizando a própria vida, ao invés de priorizar aquilo que tornaria eles diferentes entre outros povos. Por que isso acontece? Isso acontece porque mesmo estando livres da Babilônia, os efeitos e os princípios desta cultura continuam presentes neles. Isso acontece também conosco. Talvez nós estamos livres dessa Babilônia. Ali naquela Babilônia que um dia o Evangelho nos encontrou. Mas existe ainda um resíduo dentro de nós, que luta contra esse coração que quer ser verdadeiramente apaixonado por Jesus, é priorizar a sua obra. Sabe, estudando um pouco os vários impérios, porque Babilônia não foi o único império que tornou cativo o povo de Israel. Foi um dos três. O primeiro foi Síria, Babilônia e Pérsia. A política da Babilônia era um pouco diferente dos outros dois. A Síria era um império extremamente violento. A política da Síria era acabar com a raça. Agora a Babilônia, ela funcionava com uma política um pouco diferente. A política do cativeiro babilônico não era violenta, mas era ter o engajamento de todos para o poderoso império. Por esse motivo, eles traziam as pessoas para a Babilônia para ajudar, servir e construir a cidade na sua glória. Esta era a prioridade da Babilônia, ou seja, tornar o império babilônico o maior
maior de todos. É por isso que entre o povo de Israel, mesmo voltando para casa, entre eles permeava uma mentalidade pagã, enraizada pelo sistema babilônico, que os fazia priorizar a própria vida e todas as preocupações que ela trazia, ao invés de buscar em primeiro lugar o reino dos céus, para que as outras coisas lhe fossem acrescentadas. Sim, meu irmão, porque é isso que o império babilônico faz na sua cabeça. Faz em mim. O cativeiro babilônico é mestre no disfarce. Sabe por quê? Sabe por quê? O cativeiro babilônico é mestre no disfarce porque ele não te mata com uma espada. Ele te mata com pratos suculentos. Ele te mata com pratos suculentos. Ele não age com violência contra a sua fé. Mas o império babilônico sutilmente coloca a sua fé em um lugar de irrelevância. Te leva a viver a sua fé com aquilo que sobra, com aquilo que fica. Sim, meu irmão, é isso que o império babilônico faz. Aquilo que é primordial, aquilo que é de primordial importância, o torna secundário. Aquilo que é primordial, é aquilo que nos faz viver, se torna irrelevante. É sutilmente. A mentalidade babilônica faz isso conosco. Nos convence que aquilo que na verdade nos faz viver é inútil. O império babilônico nos convence constantemente que aquilo que até agora você tinha como prioridade já não é relevante, já não vale a sua entrega, já não vale a sua vida, já não vale a sua obediência, já não vale a sua santidade. Então ele te chama para você construir esse império, o império babilônico, para você se engajar com o seu tempo, com as suas horas, com o seu coração, com a sua entrega, com o seu trabalho, com as suas finanças. É isso que o império babilônico traz para a igreja. A ideia que prioridade não é viver a obra, prioridade é construir o próprio império, construir a própria vida, construir o próprio futuro, construir o próprio sucesso, construir, meu irmão, a própria carreira. Isso sim é sucesso para o império babilônico. O império babilônico nos faz negligenciar aquilo que nos faz viver. É priorizar aquilo que nos mata de vez. Será que hoje nós nos aproximamos dessa mensagem com um coração honesto? Fazia já 20 anos, quando a gente lê esse texto, nós precisamos entender que fazia já 20 anos da volta para a própria terra. Fazia já 20 anos, teoricamente, essas pessoas estavam libertos, mas não o suficiente para viver uma vida que priorizasse a casa do Senhor e a sua obra. Teoricamente estavam libertos, fazia 20 anos que eles voltaram para casa, mas não estavam libertos o suficiente para priorizar a presença de Deus. Isso sabe por quê, meu irmão? Eu quero que você entenda. Porque pior do que estar preso na Babilônia
é você ser livre dela e ainda escolher servir os seus deuses. Pior do que você estar preso na Babilônia é você estar aqui, pulando, cantando e orando, e ainda escolher, enquanto você está livre, servir os deuses da Babilônia. Isso é pior. Esses deuses são as prioridades e pressões que sutilmente a Babilônia nos impõe. Às vezes ela faz isso usando desculpas lícitas, e sem perceber estamos nos entregando à política do sistema babilônico, que não é aparentemente violenta, mas ela exige a nossa vida, o nosso tempo, a nossa disciplina, até que tudo isso nos consome as nossas primícias, levando a gente a viver uma vida para Deus de sobra, irrelevante. De sobra. E eu quero que você entenda que nesse texto, o povo, ao negligenciar a edificação do lugar da habitação, da comunhão e da intimidade, eles não estavam apenas deixando de construir um lugar físico, mas eles estavam deixando de lado um desejo do coração de Deus. Sabe por quê? Porque Salmos 132, ele diz assim: eu escolhi esse lugar como lugar da minha habitação. Conclui: é isso que eu desejei. Agora eu tenho uma pergunta para nós. Qual está sendo a nossa resposta aos desejos do coração de Deus? Sabe por quê? Porque Deus revela os desejos do seu coração para aqueles que lhe dão uma resposta. Por que estou dizendo isso? Porque eu lembro quando eu era criança. Quando eu era criança, eu sabia para quem revelar o desejo do meu coração de ter um brinquedo. Sabe para quem? Não era para minha mãe, porque ela nunca queria me comprar nada. E eu chegava direto para quem já tinha uma resposta para mim. Era o meu pai. Então sim, para ele eu posso contar. Deus revela os desejos do seu coração para aqueles que lhe dão uma resposta. E será que hoje você está dando uma resposta radical ao ponto de priorizar o que Ele tem para você? Qual está sendo a nossa resposta ao desejo do coração de Deus? Meu irmão, o que eu quero ler com você, o que eu quero tratar hoje é isso. Eles tinham saído do cativeiro babilônico, mas ainda havia um cativeiro presente neles, que lhe fazia gritar. Presta atenção. Eles tinham saído do império babilônico. Eles voltaram para casa, tinham saído do cativeiro babilônico, mas havia ainda um cativeiro dentro deles que os fazia gritar: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Eu quero que você entenda, meu irmão, que esta é a pregação de uma geração negligente, mas não pode ser a nossa pregação. Esta é a pregação de vidas negligentes, de uma geração que vive a fé de uma forma irrelevante, mas não pode ser a nossa pregação. Esta é a pregação daqueles que rejeitam o convite do rei para o seu banquete, com desculpas lícitas.
Esta é a pregação dessas pessoas. Por quê? Porque o tempo deles já está ocupado por outras prioridades. É quando o rei chega para te dar esse convite, você diz: não, tem outras coisas para fazer. Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Olha a sua volta, olha a sua casa, olha a sua família, olha os campos brancos. Será que nós temos provas suficientes para hoje dizer: chegou a hora, a hora é nossa de pregar o Evangelho, priorizando o reino de Deus acima de tudo? Ainda não chegou a hora, é a pregação. É a pregação de uma geração negligente. Mas mais uma vez, esta não pode ser a nossa pregação, porque a nossa é a dos violentos. A nossa pregação é as dos violentos, que desde os dias de João Batista é pregada. E não importa onde essa pregação irá me levar, não importa se será no deserto, se será na Europa, se será no Brasil, no Egito, se será em terras distantes, eu quero declarar aos quatro cantos do mundo que, quanto a mim, chegou a hora de reconstruir, é priorizar a casa do Senhor. Chegou a hora. Sabe, uma pessoa que diz que não chegou ainda a hora, por motivos até lícitos, você tem os seus motivos para dizer não. Mas posso te dizer que responde assim? Quem considera a própria vida ainda valiosa. Mas Deus está levantando uma geração que, como o apóstolo Paulo diz: eu não considero a minha vida de valor algum para mim, a menos que a use para completar a minha carreira. É a missão que me foi confiada pelo Senhor, pois o viver é lucro. Eu quero ir para o final. O caminho para a gente aprender a priorizar a casa do Senhor está no coração de vários servos, figuras de homens e mulheres ao decorrer da palavra de Deus. Sabe uma coisa? Nós aqui estamos vendo um povo que está tentando fazer de tudo para ter sucesso. Nós aqui estamos diante um povo que está tentando fazer de tudo para mudar a própria realidade, para ter fartura, comida, alimento. Mas está fazendo isso sem priorizar a presença de Deus no meio deles. E aqui a Bíblia diz que fazer isso sem priorizar a presença de Deus significa fazê-lo com um buço furado. Significa você ir sem conseguir nada. Sabe por quê? O que traz a verdadeira colheita é a presença. O que traz o verdadeiro alimento é a presença. O que traz a verdadeira riqueza é a presença. Eles estavam colocando o melhor que eles tinham, não para o Senhor, para os próprios interesses. E nós vemos no coração de Davi o contrário disso. O caminho para aprender a priorizar a casa do Senhor. Sabe por quê? Porque o Davi, diferente desse povo que estava usando o melhor que ele tinha
para construir as próprias casas, o Davi faz o contrário. O rei Davi queria colocar o melhor que ele tinha à disposição da casa de Deus. O melhor que ele tinha. Sabe como? Quando ele diz assim: como posso morar em um palácio é saber que você não tem uma casa. Como? Ele se olha, olha as riquezas que ele tem, olha tudo que Deus lhe deu e fala assim: como posso eu ter isso tudo e não colocar o meu melhor à disposição de Deus? Como? Exatamente o contrário. Meus irmãos, é exatamente isso que faz a influência babilônica conosco. Olha isso. Ela pede o melhor que temos para priorizar os seus projetos, e os que sobra é de Deus. É por isso que a palavra diz que o pouco que eles trouxeram para a casa do Senhor, o que Deus fez? O que Deus fez? Soprou. Sabe por quê? Porque Deus não quer a nossa sobra. Deus não quer a nossa sobra. Deus não quer o nosso tudo, Deus quer a nossa totalidade. Deus não quer a nossa sobra, Deus não quer o que fica, Deus não quer o que resta. Deus quer a totalidade de uma geração que prioriza a causa do Senhor. Vamos para o final, lendo esses últimos versículos. Aí você vai se espantar. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e tudo remanescente do povo, obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel. Em outras traduções diz: o Senhor despertou, o Senhor avivou o coração de Zorobabel. Então começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos exércitos, em 21 de setembro. Pode ler. Então começaram a trabalhar na casa do Senhor, dia 21 de setembro. Esse é o nosso dia. Esta mensagem, este apelo continua caminhando por gerações, em busca de corações dispostos a receber com alegre obediência a mensagem da comunhão e da intimidade. Agora o templo não é mais feito de pedras, mas de carne e ossos. Hoje você é chamado de templo do Senhor, e Deus está fazendo esse apelo para a igreja portuguesa de reconstruir a casa do Senhor. É priorizar a sua obra, priorizar o evangelho, priorizar a sua causa. Se você, por favor, pode ficar de pé. A mensagem de Ageu é um apelo ao avivamento. Sabe por quê? Porque é isso que traz
o genuíno avivamento. Sabe o que traz o genuíno avivamento, meu irmão? O avivamento traz o desejo de restituir a Deus o lugar que lhe é devido no nosso meio. É isso que traz. Eu quero que você feche os seus olhos. Aqui a palavra de Deus diz que dia 21 de setembro, então eles botaram a mão na massa. 21 de setembro é somente a tradução do calendário lunar judaico. 21 de setembro. Por que 21 de setembro? Existe um significado muito profundo. O mês de setembro, ainda mais essa reta final do mês de setembro, é o mês que os judeus chamam de Elul, que é o mês da introspecção, é o mês do arrependimento, é o mês da busca, da intimidade, é o mês do clamor para voltar ao Senhor novamente. É o mês onde os corações clamam e se arrependam por ter priorizado outras causas, ao invés de priorizar o reino de Deus. E os judeus costumam falar a respeito desse mês com uma parábola. Ele dizia assim, que neste mês, é nessa data, o rei, presta atenção, nessa data, o rei costuma deixar o seu palácio para passear no meio do povo. E hoje, você está tendo a oportunidade por 12 horas de ter o rei passeando aqui no nosso meio. Por favor, se em algum momento dessas 12 horas de adoração, os seus olhos cruzarem os olhos de Cristo, fale para Ele: Senhor, meu amado, me perdoa por ter priorizado aquilo que estava e está me matando. Me perdoa por ter colocado dentro de mim as prioridades que o cativeiro babilônico colocou em mim. Me perdoa. Me perdoa, eu sei que você me chamou por uma causa nobre, que é o Evangelho. Você me chamou por uma mensagem eterna, que é o Evangelho. Eu quero gastar a minha vida, eu quero viver em favor dessa mensagem, priorizando o reino de Deus. Por favor, me perdoa se eu usei o melhor que tinha para outras causas. Hoje eu volto para Ti. Hoje, se você está me chamando a entregar a força do meu braço, as minhas desculpas lícitas que estão me impedindo de viver, priorizando o Teu reino, eu te peço, meu amado, eu quero voltar a ser aquela noiva que te segue até no deserto, que te segue até no deserto para te amar, que te segue até no deserto para te agradar. Eu quero, Senhor. Pode levantar as suas mãos. Eu quero terminar com isso. Em Jeremias, a palavra de Deus fala: minha amada, minha noiva, eu lembro de você na sua mocidão, quando você me amava e me seguia até no deserto para me agradar.
Enquanto ele escreve isso, ele faz essa pergunta: o que eu te fiz para você se afastar de mim? Deus pergunta hoje para nós, pergunta para nós, mesmo sabendo que não há nada nele. Hoje ele pergunta: o que eu te fiz para você deixar? O que eu te fiz? O que eu te fiz, minha noiva? O que eu te fiz para você deixar de priorizar esse casamento? O que eu te fiz? Então agora eu oro: Senhor, derrama sobre nós o amor dos primeiros dias, aquele amor que nos levava até no deserto se for necessário, aquele amor que te priorizava, mesmo se priorizar significava passar pelo deserto. Mais, Espírito Santo, mais. Agora eu oro por um batismo de amor. Coloca a mão da pessoa do seu lado. Espírito Santo, nós oramos agora por um batismo de paixão. Dia 21 de setembro começaram os trabalhos na casa do Senhor. Que os ídolos da Babilônia caiam hoje. Que o cativeiro babilônico perca o seu poder nas suas prioridades. Que hoje Deus receba de volta a canção apaixonada de uma noiva entregue à sua obra. Senhor, queremos ser essa noiva que te segue até mesmo no deserto. Se a pregação dessa geração negligente ainda não chegou a hora, nós queremos te dizer que a nossa pregação é: Senhor, hoje chegou a nossa vez. Vamos lá, levanta a sua voz. Levanta a sua voz, reclama pelo amor de uma noiva que segue Ele até no deserto.